Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h12. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038, de novo, 973350038. E durante as suas interações nas redes sociais, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Minha gente, hoje é quinta-feira, dia de gente do MPD que Fala, mais uma edição, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. E lembrando a toda a nossa audiência, os nossos ouvintes e os nossos espectadores, que o programa Gente que Fala começa 12h12, nesse período do horário eleitoral gratuito. Até o dia 12 de novembro estaremos assim, por conta justamente do horário destinado à propaganda eleitoral. E a partir do dia 13, sexta-feira, às vésperas das eleições, voltamos ao nosso horário tradicional a partir do meio-dia. Então vamos agora aqui à formação da nossa bancada para essa edição de hoje. Com a gente, o Procurador de Justiça Mário Sérgio Sobrinho, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, Procurador Mário Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os colegas dessa bancada virtual, doutor Francisco, doutora Rosana, doutor Carlos. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde. Prazer sempre recebê-lo novamente. Também com a gente a doutora Rosana Rufino, advogada, mestranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP e também diretora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Doutora Rosana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os meus colegas de mesa, doutor Mário, doutor Francisco e doutor Carlos. Obrigado pela presença, doutora Rosana. Também conosco o Francisco Miné, procurador do Estado aposentado. Seja bem-vindo. Miné, tudo bem com você? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Rosana, Mário, Carlos. É um prazer estar com vocês aqui, ouvintes da Rádio Trianon e associados. É sempre um prazer participar desse programa que, além de instrutivo, a gente vem ensinar alguma coisa e sai aprendendo muito mais do que quis ensinar. Muito bem. E finalizando aqui a formação da nossa bancada de hoje, Carlos Eduardo Gouveia. O Gouveia é advogado, administrador, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seja bem-vindo, Gouveia, mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui debatendo, discutindo, pensando um pouco no futuro da nossa sociedade com colegas tão brilhantes. Obrigado. Então vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje. Não poderia ser diferente, eleições lá na América. Os olhos dos Estados Unidos e do mundo todo estão focados em Nevada, que voltará a divulgar a apuração daqui a pouquinho, a partir das 2h da tarde. Os 6 votos do Estado no colégio eleitoral devem ser suficientes para que Joe Biden chegue aos 270 delegados e vença as eleições, já que o Arizona está prestes a confirmar outros 11 votos para os democratas. Há ainda indefinição na Geórgia, na Carolina do Norte e também na Pensilvânia, onde Donald Trump lidera, mas a sua vantagem vem caindo com o andamento da apuração. Bom, todos sabem, o Trump já pediu recontagem no Wisconsin e tenta paralisar judicialmente a apuração em outros estados. A noite lá no país, nos Estados Unidos, foi marcada por diversas manifestações pela contagem total dos votos. Procurador Mário Sérgio, quais são as implicações dessa atitude do presidente Trump de pedir recontagem, tentar paralisar judicialmente, as implicações institucionais, mundo afora, e vamos falar aqui especificamente do Brasil? É uma eleição complexa, não é, Mauro e colegas? O processo eleitoral, né, a depuração de candidatos começou praticamente há um ano, que a gente vem acompanhando os principais partidos, republicano e democrata, trazendo ali a discussão para indicar o candidato do partido. A votação também já começou, ela não é como a nossa aqui, concentrada num dia, ela se estendeu para um período anterior ao dia D, vamos dizer assim, né, dia 3 agora de novembro, e a gente está com um cenário, Mauro, de uma chance bastante séria de
essa apuração ser contestada, né? Ser levada para uma discussão no âmbito, além do âmbito da cidadania, dos próprios entes ali envolvidos, mas assim para a justiça. Então, eu vejo que estamos acompanhando algo que vai demorar um pouquinho para se definir. A justiça, ao ser chamada, eu considero que vai ter um pronunciamento local e também federal, e a gente nota quanto importante é você ter o sistema de justiça aparelhado, um sistema de justiça eleitoral eficiente e rápido para resolver questões. Nós temos aqui no Brasil algumas demandas eleitorais que são debatidas, discutidas e trazidas ao conhecimento da justiça, que o candidato acaba tomando posse, sendo diplomado, tomando posse, e ele vem sofrer uma impugnação e recursos e tudo mais. Às vezes, no curso de um mandato, 1, 2, 3 anos depois que ele assumiu, a questão acaba se definindo, ou ele tem a definição de manter-se no mandato eleitoral, ou é dele afastado. Então, eu considero que no campo da justiça eleitoral, nessa discussão a respeito de votação, inclusive, quando se possibilita debater antes da diplomação, antes da posse, para a sociedade é muito mais efetivo. Mas cada sistema, né, das nações é diferente, nós temos que respeitar o nosso sistema, mas também olhar um pouco como as coisas ocorrem por lá. Vamos acompanhar. Há ainda muita água para ser passada por debaixo dessa ponte, né, Mauro? É verdade. Procurador Miné, como é que você avalia o sistema eleitoral americano? Né? Todo mundo fala a cada 4 anos, mas sempre tem gente se surpreendendo com todo esse esquema intrincado por lá, que é o voto popular, o voto dos delegados, a situação é definida por estado, completamente diferente da nossa situação aqui brasileira. Sim. E lá não existe uma justiça eleitoral também, né? Verdade, né, Mauro? Na verdade, tem 2 coisas importantes para falar. Primeiro que é muito interessante ver assim, o interesse do mundo inteiro, né, pela eleição americana, né? E parece que algumas emissoras internacionais estão tendo as maiores audiências aí do mundo, né? Porque nós estamos diante de um interesse global, né? Essa alteração é uma alteração de política, é uma alteração de rumo, mas, antes de mais nada, é uma festa da democracia, né? Diferente do que muitos aqui avaliam, né? E muitas vezes proclamam que nós estamos diante de situações que envolvem riscos, né, para a democracia. Isso não envolve risco para a democracia. A democracia ela é um sucesso. Hoje nós temos informação que nós já tivemos 70 milhões de votantes, tá? E talvez a gente chegue a 90 milhões de votantes. Então, é a maior eleição do mundo, né? Então, e algo importantíssimo para o mundo todo, não só para o povo americano, porque nós teremos políticas econômicas, políticas de Estado que vão afetar o mundo inteiro. É natural que existe uma dicotomia, como nós também temos uma dicotomia aqui, né? Nós temos, de um lado, uma ala conservadora, né, que, entre outras questões, defende cada vez a menor intervenção do Estado nas atividades, né? E cada vez mais uma política que prioriza, né, a individualidade, a relação comunitária, né? De outro lado, nós temos um movimento que discute essa não intervenção diante de problemas sociais absolutamente relevantes, né? Mas nós vivemos tempos de dicotomia, onde nós teremos aí nessa eleição algo em torno de 46%, 47% para um lado, 50 e poucos % para o outro, né?
e na verdade, o que indica sociologicamente que a sociedade civil, ela deve repensar esses valores, né? Porque se de um lado nós temos questões muito sérias envolvendo ideologias, de outro lado nós temos assim uma divisão fundamental da sociedade, né? De um lado, uma grande parte querendo não intervenção, querendo pagar menos impostos, querendo que o próprio cidadão mande no próprio nariz, e, de outro lado, uma política mais intervencionista, uma política mais comunitária, entre outras coisas mais. Eu quero crer que, que independente dessa possibilidade de judicialização que o Mário Sérgio colocou com muita propriedade, tá? Que isso não afete a crença na democracia. Tá? Que a democracia ela é a melhor solução e se submeter aos resultados da democracia faz com que a sociedade evolua. Então, portanto, para nós vai ser muito importante que o processo possa ser concluído com êxito, tá? Judicializado ou não, mas que a justiça possa responder com eficácia e ao tempo célere, para que todo mundo continue confiando de que o povo decide. Tá? Essa é a melhor solução. Doutora Rosana, o que o Brasil pode aprender com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, não do ponto de vista do processo eleitoral, mas do ponto de vista do engajamento do americano em relação a esse pleito, por conta das liberdades individuais, né? Os Estados Unidos é o país das liberdades individuais, tão preconizada pela Constituição deles. O que nós vemos, né, nessas eleições dos Estados Unidos é que, embora, né, o voto não seja obrigatório, a gente tem, né, uma participação, né, efetiva dos eleitores, acompanhando, inclusive, os resultados das eleições e questionando esses resultados junto com o partido, né, do atual presidente. E eu acredito que todo o sistema democrático, claro, que tem seus problemas, mas uma das características da democracia é garantir que as eleições sejam livres, sejam frequentes, sejam idôneas. Então, é legítimo, né, que o Trump e o Partido Republicano questionem esse resultado das eleições e se a forma que eles têm, né, judicializar, eles vão utilizar os recursos que está disponível para eles. No Brasil, né, nós temos ouvido o discurso de que, por exemplo, não existe a possibilidade de recontagem de votos, porque nossos votos são eletrônicos. É uma tentativa até de deslegitimar, né, o nosso processo eleitoral no Brasil, mas o que acontece é que isso não é verdade, né? O sistema de urnas eletrônicas é permitido, né, que os partidos políticos, o Ministério Público, a OAB, fiscalizem o resultado, né, de forma paralela das eleições. Então, acho que é importante a gente entender como o sistema eleitoral, né, não é o sistema eleitoral, mas, enfim, não tem um órgão fiscalizador, como as eleições se configuram lá, mas como elas também fazem esse paralelo, traçar a importância do nosso sistema eleitoral no Brasil, para que ele também não seja deslegitimado diante da tentativa dele, né, de fazer essa recontagem dos votos, enfim, de verificar a idoneidade das eleições. Gouveia, seu olhar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral lá, judicialização, recontagem e tudo mais. Eu acho que nós temos esse ano vários pontos que merecem destaque. Acho que a participação popular nunca foi tão grande quanto agora, e isso demonstra, como o Dr. Miné comentou, o poder que a democracia tem, de fato, de mobilizar a sociedade civil. Na verdade, todos buscam uma forma de se expressar, já que talvez não estejam contentes ou queiram até promover uma mudança nos rumos. Lembrando que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? E lá o sistema é misto, tem a participação popular, que vai indicar qual seria o caminho dos delegados daquele estado, e aí sim os delegados acabam trazendo seus votos, então, para um ou outro candidato. Isso uma questão. Outra questão que é curiosa também desse ano é que o Arizona, por exemplo, que estava já indicando e indica-se uma possível vitória do Biden, até agora não foi oficialmente confirmado. Então, a gente tem uma situação que pode levar, inclusive, a um empate ainda. Então, ninguém tem nada garantido. E lá o número final de delegados é um número par. Então, de fato, pode ter o empate.
e que tem já uma previsão constitucional de qual seria, então, a forma de desempatar. Eu concordo também que, se puder evitar a judicialização, obviamente é muito mais correto, legítimo. Se o sistema não está bom, que se busque uma forma de mudar. E eu acho que ali eles têm talvez um trabalho, uma lição de casa a fazer. O nosso sistema, como foi comentado, através do voto eletrônico, ele tem várias vantagens. A questão da identificação ali na hora, a questão da rapidez da contagem, até onde se sabe o sistema é seguro, porém sempre fica a dúvida. E volta aquela questão, Mauro, do voto em papel para uma eventual recontagem, sim, que até hoje não foi, já foi muito discutido, foi proposta projeto de lei e acabou que não foi implementado. E a previsão constitucional lá para arbitrar um eventual empate, né, como você destacou, por ser um número par, é o próprio Congresso Nacional, não o que está, mas o que for eleito, e aí o fiel da balança vai ser a maioria que cada um tiver lá, ou os democratas ou os republicanos. E o vice-presidente assume enquanto a decisão não for tomada. Então vamos aguardar, vamos ver se ao longo aqui da nossa edição do Gente do MPD que Fala, a gente consegue já ter o resultado de quem será eleito lá, se o Trump será reeleito ou se o Biden será o novo presidente dos Estados Unidos. Mauro, eu gostaria de repercutir uma questão interessante, até com um pequeno comentário da Rosana, tá? Que uma das críticas que estão sendo trazidas a público é que existe assim uma decepção por parte dos democratas, né, no que diz respeito à questão de votos dos latinos, né, e dos negros. E dentro dessa questão, ninguém analisa que, na verdade, não existe ideologia diante de questões de oportunidade, né? E o próprio comentário chega a ser discriminatório, porque, para todos os efeitos, ou seja, ser bem tratado num regime, numa ideologia, isso não condiciona, ou seja, a defesa de direitos civis, né, não condiciona o voto diante de situações de oportunidades concretas. No que diz respeito aos latinos que foram para a América buscar uma oportunidade, né? E os negros que foram alijados dos seus direitos ao longo do tempo e que, em determinadas situações, prosperaram, conseguiram ganhar mais dinheiro, empreenderam, entre outras coisas mais. Eu queria ouvir um pouquinho a Rosana sobre isso, porque eu acho que é uma forma de preconceito esse tipo de comentário. Doutora Rosana. Eu acho, sim, eu acredito que eles foram alijados, mas a gente tem uma história, né, diferente ali da inclusão das pessoas negras na sociedade norte-americana, né? Ao contrário do que aconteceu no Brasil, por exemplo, eles não foram jogados à própria sorte, né? Estão libertos e boa sorte, né? Eles tiveram direito a uma certa reparação e isso permitiu, né, que eles conseguissem construir um patrimônio, embora a desigualdade social e racial, né, ainda seja presente naquele país. A gente tem a presença de pessoas negras, né, nos espaços de poder em maior representatividade do que aqui, embora a população negra nos Estados Unidos seja menor do que a nossa aqui no Brasil. Então, o que está se questionando, eu acho que não é necessariamente uma forma de preconceito, acho que tentar deslegitimar, né, também o poder de decisão dos negros e latinos, né, dentro do processo das eleições nos Estados Unidos. Muito bem, seguindo com mais um tema, nessa edição do Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12h31 agora, mais da metade dos homens brasileiros atendidos pelo Sistema Único de Saúde nunca foi ao urologista, segundo o Instituto Lado a Lado pela Vida. O Novembro Azul é usado pelos médicos para chamar a atenção deles para a necessidade de tomar todos os cuidados contra o câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer estima que tenhamos 65.840 novos casos de câncer de próstata neste ano aqui de 2020. Esse é o tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros.
Gouveia, por que os homens têm tanta dificuldade em cuidar da saúde, de ir ao médico e fazer a devida prevenção? Na verdade, Mauro, o problema não é exclusivo do homem. Na verdade, a gente encontra bastante, de fato, com o homem cuidando da própria saúde. Mas ele é um fato muito comum aqui no Brasil, que é a situação dos invisíveis para o sistema de saúde. Na verdade, nós temos muitas pessoas que relutam em procurar o sistema por várias informações. O Sistema Único de Saúde, por exemplo. Pode ser por medo, pode ser por preconceito, pode ser por achar logo de cara que vai ter dificuldade em agendar tanto a consulta quanto depois dos exames e acaba não indo. Quando vai, já é tarde demais. E isso, no caso do câncer, é triste, porque você perdeu uma grande oportunidade de ter uma terapia, acesso a uma terapia eficaz e que faça toda a diferença. A gente tem que lembrar que o teste de diagnóstico, ele é sempre o quê? Quanto mais preciso e precoce ele for, obviamente, mais chance de sucesso na terapia você vai ter. No caso do câncer, além da precocidade para um diagnóstico, você ainda tem um monitoramento. Então, o medicamento que está sendo prescrito para aquela pessoa, ele pode ser um medicamento específico. E isso, graças ao que a gente chama hoje de medicina personalizada, você consegue saber cada indivíduo, graças ao seu genoma e o conhecimento que a gente tem, a que tipo de terapia ele vai responder positivamente. Então, um medicamento pode servir para 95% das pessoas, mas não serve para aquele indivíduo especificamente. Porém, se a gente conhecer o genoma dele, você consegue agir pontualmente e trazer uma resposta que dê resultado e permita a pessoa voltar a ter uma saúde adequada. Então, acho que o primeiro ponto de recado é esse. É importantíssimo, de fato, as pessoas procurarem o sistema. Quanto antes, melhor vai ser o resultado. E ficarem atentas até às novas possibilidades. Hoje, além da genômica, a gente fala muito de proteômica e até de metabolômica. Metabolômica é uma nova ciência da área de diagnóstico que permite predizer determinadas condições. Ou seja, consegue dar para a pessoa a possibilidade de saber o que vai influenciar para ela ter ou não determinado tipo de problema, de doença, com antecedência. E por quê? Não é só a questão do código genético dela, mas é a questão do ambiente e hábitos de vida, nutrição e prática de exercícios, por exemplo. Então, fazendo esse teste de metabolômica, você consegue ter nas suas mãos o poder de mudar, eventualmente, um destino que poderia ser fatal, né? E aí, para terminar, Mauro, eu sempre digo que o teste de diagnóstico, não existe um teste ruim, existe um teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Então, são várias ferramentas que estão à disposição. No caso aqui do mês Novembro Azul, é uma grande mensagem para as pessoas se alertarem e buscarem atenção e cuidado médico para que possa ser feita uma triagem, uma verificação, e o quanto antes isso for feito, no caso, principalmente aqui da urologia, né, do câncer de próstata, maior chance de sucesso. No início da sua resposta, Gouveia, você destacou aí esses componentes, essas variáveis, ou essas motivações, né, o que faria com que os homens deixem de procurar o serviço médico. Aí você falou em eventual preconceito, eventual medo, achar que não vai ser atendido, enfim. Mas esses pontos não são devidamente esclarecidos pela campanha Novembro Azul, ou seja, não tenha preconceito, não tenha medo. Se você achar que você não vai ser atendido, vai lá, tenta marcar a sua consulta, a despeito dessa questão daquele homem invisível para o Sistema Único de Saúde. É exatamente por isso que essas campanhas existem, para fazer um alerta para as pessoas para que elas busquem, de fato, o sistema de saúde. Um exemplo, Mauro, foi a questão do Covid. Covid veio, todo mundo sabendo precisa testar, o Ministério, a própria OMS dizendo testem, e as pessoas não iam. Por quê? Porque não tem teste disponível no laboratório. Só com a entrada, por exemplo, das farmácias, que antes não eram permitidas a testagem dentro de farmácias, só com a entrada delas, a Abrafarma acabou monitorando, foram 2.200 farmácias que, de uma forma continuada, reportaram seus resultados,
foi mais de 1 milhão de testes feitos, foram mais de 1 milhão de testes feitos para pessoas que não procuraram nem o laboratório, nem o SUS, mas foram na farmácia. Por quê? Porque confiavam, era próximo à sua residência, era algo familiar. Então, isso trouxe, com certeza, dessas 1 milhão de pessoas que fizeram teste, mais de 14% foram positivas. Então, foram 140 mil pessoas que, de alguma forma, procuraram tratamento, e se não fosse por isso, elas talvez não soubessem e continuariam contaminando outras pessoas. Então, esse é um exemplo de como essas pessoas invisíveis podem e devem ser estimuladas a buscar informação sobre o seu status. Isso com o Covid, é com o câncer, é com HIV, hepatite C, que é uma doença silenciosa também, e tem cura. O Ministério da Saúde oferece o tratamento de graça e em 3 meses a pessoa consegue se curar, mas só vai se curar se souber que tem a doença. Você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais acompanhando o Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa todas as quintas-feiras com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 12h38, vamos aqui agora para mais um tema. O senador Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sob a acusação de liderar uma organização criminosa para recolher parte do salário de seus ex-funcionários. A denúncia se refere à suposta rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, onde exerceu mandato entre 2003 e 2019. Também foram denunciados seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, e outros 15 ex-assessores. As acusações são de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Procurador Mário Sérgio, as informações param por aí, né? O caso está em super sigilo, esses 15 outros denunciados não sabemos quem são, mas de qualquer maneira, para onde deve caminhar isso tudo, uma vez que o senador Flávio Bolsonaro tem lá o foro privilegiado garantido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele é senador, embora tudo isso tenha ocorrido na época de deputado estadual pelo Rio. Eu acho que uma sinalização boa para esse caso, Mauro, e para os ouvintes do Gente que Fala, é que há uma etapa vencida, a etapa de apuração, investigação preliminar, de coleta de informações, ela foi vencida agora. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro concluiu essa fase, está levando aí para o órgão que considera competente para o julgamento, que seria o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a notícia do crime envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e outros indiciados. E aí é o momento do órgão especial, pelo relator designado, fazer uma primeira avaliação. Isso tem todo o rito de contestação por parte da defesa, para que depois o pleno, né, todos os membros estejam disponíveis e aptos para votar a respeito de abrir ou não o processo para apuração do caso. Nessa situação, Mauro, ainda me parece, pelas notícias, que o MP carioca entendeu melhor fazer a acusação perante o tribunal e aguardar o que vai se resolver lá pelo Supremo em termos do juiz competente, se é o juiz de primeiro grau ou se vai ser o órgão especial. Mas é uma questão ainda que não está definida. Como não está definido ainda o êxito ou não da acusação. Mas o MP tem indícios de autoria, tem certamente a prova da materialidade por investigações, apurações, perícias e dados reunidos, e vai discutir a questão, né? É um momento que a sociedade vai acompanhar e que claramente os envolvidos, né, os acusados, os advogados, vão trazer as suas versões e vai se apurar, numa primeira etapa, qual que é o destino. Essa denúncia vai ser acolhida, se for acolhida, abre-se o processo, apura-se perante os juízes ou o juiz o que aconteceu. Se essa denúncia for eventualmente descartada, rejeitada, isso
desculpe, tem um outro destino, tem uma outro encaminhamento. É uma vitória da democracia, eu penso novamente, é uma vitória da apuração correta, uma apuração transparente, e agora a discussão vem numa fase seguinte. Procurador Miné, a apuração, como destacou, como salientou o procurador Mário Sérgio, agora tem um elemento que nós não conhecíamos, agora a gente passou a conhecer, que é o depoimento da Luísa Souza Paes, que foi dado ao Ministério Público no mês passado. Ela disse que nunca atuou como funcionária do Flávio Bolsonaro, mas que era obrigada a devolver 90% do salário, e apresentou para o Ministério Público comprovações de que ela depositava esse valor para o Queiroz. Bom, Mauro, aí nós temos uma situação, no mínimo, curiosa, né? Eu não sei o conjunto de assessores, né, vinculados ao Flávio Bolsonaro, à época em que ele assim mantinha o seu mandato, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que deve ser algo em torno de 18 a 20 assessores. Esse depoimento ele é muito importante para esclarecer duas coisas. Primeiro, a falta de o desvio de finalidade, ou seja, você contratar alguém, né? Cujo objetivo não seria o assessoramento, mas sim a busca de recursos, né? O que faz a gente pensar em duas coisas importantes. Primeiro, não precisa de tanto assessor para que se possa tocar o mandato, tá? Essa é uma realidade. Tá? Se você tem 18, 20 assessores, né? Sendo que 100% deles dividem a remuneração, seja lá com alguém de responsabilidade, ou uma organização criminosa, ou mesmo com o próprio mandatário, né? Se isso já não seria um escárnio, o escárnio maior além do desperdício público e do desvio e do crime em si, nós temos uma constatação absoluta, né? Que a administração pública ela sempre trabalha, tá? Com um excesso de pessoas, tá? Com baixa eficiência, com baixa economicidade, com baixos controles, né? E essa é uma realidade. Agora, ao mesmo tempo, não obstante a questão da apuração, que está sendo bem administrada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Na verdade, a oitiva de uma testemunha isolada pode não ser o bastante diante de outros 18 depoimentos dizendo que assim não que as coisas assim não se davam, né? Então por isso que se apura, por isso que diante de um indício se denuncia. Mas a apresentação da denúncia para todos os fins, ela não é um ato de condenação, mesmo porque até o final desse processo, o próprio membro do Ministério Público pode pedir absolvição se ele sentir que não possui as provas necessárias, né? Esse nexo causal entre o mandatário, né, a figura do desvio de dinheiro, né, desvio de finalidade, para o mandatário, seja esse para um outro funcionário, que seja o Queiroz ou não, né? Tudo isso vai ser objeto de apuração e verificação. Então, nós podemos ter, ao final, uma apuração completamente diferente do que foi objeto da denúncia. Mas, de qualquer forma, isso já está constatado. Essa questão não é original, né? Isso que está acontecendo, no que aconteceu no mandato de Flávio Bolsonaro, não o protege no que diz respeito à sua proteção constitucional como senador sobre esses fatos anteriores, não protege, tá? Porque, para todos os efeitos, isso diz respeito ao seu mandato original e não aquilo que aconteceu para trás. Então, ele pode sofrer as consequências relacionadas a essas ilegalidades, a esses crimes cometidos agora, tá? Independente de qualquer coisa. Então, para todos os efeitos, nós teremos ainda vários passos. É importante que se apure, mas não se apure apenas a questão de Flávio, que se apure a questão de todos os outros mandatários do Estado do Rio de Janeiro,
que lá também realizaram, que tiveram práticas semelhantes. Então, nós temos que... Flávio Bolsonaro é o mais conhecido, é filho do presidente da República, mas todos precisam ser denunciados, todos precisam ter apuração. A apuração não pode ter um viés político, ela tem que chegar na carne, ela tem que ser resolvida. Então, essa a minha manifestação sobre esse fato. 12h47, este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, gente do MPD que Fala, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Seguindo com mais um tema, o empresário André de Camargo Aranha foi inocentado da acusação de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer, que, apesar das provas de que houve relação sexual. Em audiência do julgamento, ela foi ofendida e humilhada pelo advogado do empresário Aranha. Vídeos das ofensas na audiência foram divulgados pelo site Intercept Brasil, que, ao noticiar o caso, cunhou a expressão estupro culposo para resumir a tese da promotoria. E o vídeo chama atenção ainda para a conivência do juiz Hudson Marcos, que é o diretor-geral da Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina. Doutora Rosana, inicialmente, quais são as chances da Mariana de ter uma reparação, de ter um novo julgamento? Isso vai depender, né, do defensor, né, de recorrer à decisão que foi desse julgamento. Eu não sei se ele vai recorrer, porque nesse caso aí eu acho que a gente está falando muito da posição do promotor, do juiz, mas eu também me questiono da postura do defensor, né, que estaria ali a representando, e no momento que ela foi questionada, né, a vida pregressa dela, que não tinha ligação direta com o caso, ele também não se manifestou, né? Então, eu não sei até que ponto ela vai ter esse apoio jurídico, né, necessário para que se recorra, mas eu espero que ela recorra, seja através da defensoria ou de algum representante, né, legal, um patrono particular. O que a gente vê nesse caso, né, é a naturalização, né, mais uma vez, da cultura do estupro, né, onde você culpabiliza a vítima, revitimiza ela durante, né, um processo que ela deveria ser protegida, né? Sempre você se questiona, a primeira coisa, a pessoa chega uma denúncia de estupro, mas será que realmente aconteceu? Se alguém chega para você, eu fui assaltado, ninguém te pergunta, será que realmente aconteceu? Então, o papel da mulher sendo objetificada, né, sendo tratada como propriedade, faz com que seja possível que uma justificativa dessa seja dada numa audiência em pleno século 21, né? Mas eu acho que a gente tem que, eu penso também, né, ela era uma mulher branca, uma youtuber, né? Ela é uma influenciadora, né? Exatamente, influenciadora nas mídias, e foi submetida a esse papel, né? Quantos outros relatos a gente tem que não chega às mídias de pessoas, outras mulheres que também não são expostas a esse tratamento, acho que humilhante, vexatório dentro das salas de audiência. Acho que é uma reflexão que a gente precisa também, um debate que precisa ser feito. Em relação à conduta do juiz e do advogado de defesa do empresário? Eu acho que o promotor, embora a gente falou que é ético, que não é ético, né? Eu acho que ali ele estava no exercício das suas prerrogativas, né? Se eu faria isso, se algum outros dos colegas faria isso, eu não sei, mas que ele estava ali no exercício das suas prerrogativas e ele pode usar os elementos que ele achar necessário para defender o seu cliente, né? Então, por isso que eu falo mais uma vez o papel do defensor ali, porque a partir do momento que ele fala de questões que não estão ligadas diretamente ao fato, e também o juiz ali deveria ter sido interrompido, né? Porque ela não estava em julgamento, né? Estava em julgamento, a vida pregressa dela, as atitudes, o comportamento dela não estava em julgamento, mas sim se o fato, né, se o crime de estupro ocorreu ou não. Procurador Mário Sérgio, o que esse caso revela de errado? Inicialmente, o olhar restrito, reduzido e pouco atento à figura da vítima. De uma certa maneira, se a gente olhar a lei processual penal brasileira,
em 2008 houve uma mudança no Código de Processo Penal para colocar um papel mais protetivo, vamos dizer assim, em relação à vítima. Se a gente estuda um pouquinho de processo penal e também sobre criminologia, a questão da vitimização, da revitimização, a gente nota que a vítima, muitas vezes, ela é esquecida no processo penal. Mas a doutora Rosana colocou, né, a questão do roubo, um crime violento contra uma pessoa, o papel da vítima é essencialíssimo. Se a vítima não vier trazer ali informações, muito dificilmente se apura o fato e nem se processa ou condena alguém. No crime contra a liberdade sexual, identicamente, né? A palavra da vítima tem um peso e precisa ser respeitado, exceto se houver um conjunto probatório que desconstitua essa credibilidade da palavra da vítima. Eu penso, Mauro e colegas, que o processo penal, as autoridades brasileiras, desde a polícia até o juiz, precisam olhar a vítima com muito cuidado, olhar a vítima com muito respeito, entender a situação toda e evitar e se posicionar claramente contra essas ações de revitimização. Perguntas que sejam, de alguma maneira, trazendo a vítima assim, a uma exposição desnecessária. A vítima tem que falar sobre o fato. A vítima tem que falar sobre as circunstâncias ali que ela se envolveu e não sobre o passado. Pessoas que trabalharam em plenário de júri, né, sabem que muitas vezes discussões desse tipo são trazidas e o juiz já tem um certo conhecimento de procurar evitar. E o juiz precisa evitar também. Eu queria colocar um ponto também, Mauro, de discussão, que esse tipo de audiência feita hoje, necessariamente pelo distanciamento usando a internet, ele às vezes pode gerar aí uma dificuldade, né? Mas eu penso que o juiz e o promotor precisam estar aptos a intervir, porque o juiz faz a administração da audiência, chamada polícia da audiência realmente. Se houver um excesso, é necessário ele ter recursos tecnológicos e usar esses recursos para caçar a palavra e impedir. Só um último detalhe, o MP de Santa Catarina baixou uma nota, e nessa nota ele está comentando, está afirmando, na verdade, que o promotor do caso está pedindo a publicação de todo o vídeo da audiência para demonstrar que houve uma intervenção do Ministério Público de Santa Catarina em proteção à vítima durante a audiência. Inclusive, os atos foram repartidos, segundo essa nota de imprensa fala, indicando que houve uma preocupação e talvez aquilo que nós tomamos conhecimento como consumidores, como pessoas que estão aí olhando isso na internet, foi um pacotinho já mais fechado que enfatizou o pronunciamento do advogado e a reação da vítima. Então, há um contexto maior, segundo o MP de Santa Catarina, que vai ser exposto tão logo for permitido o levantamento do sigilo que esse caso mantém. Procurador Miné, os excessos do juiz e da promotoria podem ser punidos? Podem ser punidos, já estão sendo investigados pelo CNJ, né? Mas, de qualquer maneira, eu tive a oportunidade de ler a sentença inteira, né? E certamente não tive acesso aos autos, às provas e tudo mais. A sentença é uma sentença longa, que se baseou dentro das provas lá formuladas, né? Mas que, de qualquer forma, podem ter acabado induzindo o juízo em erro, né? Porque, para todos os efeitos, o Mário Sérgio foi de grande felicidade quando abordou a questão da necessidade de se investigar a figura da vítima, tá? E de se ter cuidado no que diz respeito não só ao trato da vítima, mas a personalidade da vítima, e nesse caso parece que evidente não houve esse cuidado, tá? Por que não houve esse cuidado? Porque, para todos os efeitos, nós temos uma decisão fundada na não existência de dolo e diante de um impasse, né, um defloramento
que pode ou não ter surgido diante da questão da violência, mas aí eu coloco assim uma questão muito importante para que os nossos ouvintes internautas possam responder. Será que alguém optaria em perder a virgindade numa balada, né? Ou seja, após um copo, né? de qualquer coisa que seja, um copo de álcool? Tá? Será que a vestimenta pode induzir o conceito de que a tal pessoa está disponível, né? E quer manter uma primeira relação na sua vida com algum desconhecido? Né? Eu acho que essas circunstâncias, elas por si só, já gerariam a presunção de vulnerabilidade. Tá? E acabaram ensejando a chamada grita, né? Pelo não reconhecimento do chamado estupro culposo. Isso não figurou na sentença, isso não consta na sentença, mas foi uma interpretação que disso decorreu. Então, a vítima não foi protegida na audiência, advogado não faz pergunta diretamente para a parte, ele pergunta ao juiz que isto sim, aprova ou não aprova, né? Ele é o instrutor, é o presidente da instrução probatória. Então, houve um abuso, sim, um abuso de natureza ética, certo que no exercício das suas prerrogativas, mas houve um abuso que ficou impune e que gerou um resultado absolutamente infeliz, que tenho para mim que a assistência de acusação lá constituída deva recorrer dessa decisão e que causou enorme constrangimento à sociedade, à sociedade brasileira e ofendeu todas as mulheres brasileiras. Então, nós não podemos admitir esse tipo de coisa. A Rosana teve, assim, grande propriedade ao nomear que nós estamos diante de uma influência. Tá? Agora, o que dirão outras questões, pessoas vulneráveis que estão sendo estupradas aí pelo Brasil afora, nesse exato instante, possivelmente, né? Mulheres casadas que são estupradas pelos seus respectivos maridos e que não têm proteção. Então, nós estamos diante de uma situação que nós necessitamos de proteção, necessitamos chamar a atenção da sociedade para que isso não aconteça mais. Quero ouvir o Gouveia também, a sua opinião, Gouveia. Eu acho que esse episódio, ele de fato simboliza uma necessidade de uma atenção maior para essas questões que o Dr. Miné acabou de pontuar muito bem. A mulher, como vários outros que estão desassistidos pelo sistema, acaba tendo essa posição de vulnerabilidade. Nós vimos esse tipo de episódio que acabou explodindo em todas as redes sociais. É um vídeo limitado, com pouco tempo, de fato, talvez esteja ou não dentro do contexto, mas ele traz esse alerta de uma situação de injustiça que provavelmente está acontecendo. Então, assim como esse, acho que nós temos que ter um olhar muito mais atento para outros casos, evitar ao máximo que esse tipo de episódio possa acontecer, e segundo, para o nosso sistema judiciário, mostrar a importância de toda e qualquer decisão. O impacto de uma decisão mal tomada, ela obviamente vai ter uma repercussão enorme, como a gente está vendo. Né? Então, eu acho que simboliza aí várias ações que a sociedade civil, de fato, tem que tomar para si a responsabilidade de promover uma mudança de conduta. Pessoal, uma em ponto agora, esta edição de quinta-feira do programa Gente que Fala, em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você está com a gente pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de sociais. Olha, minha gente, não temos muito tempo aqui. Vamos falar aqui sobre o procurador Roberto Liviano, que está pedindo critérios de escolha nas eleições, e, na sequência, as perguntas da nossa audiência. Então, num artigo publicado pelo Poder 360, o procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, diz que precisamos de consciência para fazer escolhas que possam trazer tempos mais justos e humanos para as nossas cidades nos próximos 4 anos. E como critérios, o procurador Liviano sugere, entre outros, a eliminação daqueles envolvidos em qualquer espécie de conduta suspeita, um limite para o número sucessivo de mandatos para o Legislativo
e abrir novos caminhos para mulheres e negros e LGBTQI+, para que a diversidade humanista democrática se transforme em realidade concreta na vida brasileira. O procurador Liviano ele trata de outros aspectos ainda dentro do artigo dele, no Poder 360, ele fala de compra de voto com uma forma branda ainda de punição, a questão da má distribuição dos recursos do fundo eleitoral, a subrepresentação política das mulheres, como eu destaquei aqui na nota, as sucessivas reeleições também para o legislativo no mesmo cargo. Rosana, doutora Rosana, o que a gente pode atacar primeiro, se é tanta coisa, né? Eu acho que o caminho mais próximo, mais fácil, e que não precisa nem necessariamente de uma legislação de mudança, né, é vontade política de sociedade de incluir, né, de incluir mais pessoas negras e mulheres e LGBTs dentro dos partidos, né, com destinação do fundo partidário para que eles possam competir em pé de igualdade com outros candidatos nessas eleições, né? Durante muito tempo, o corpo negro, por exemplo, foi proibido, né, por lei e pelo chicote também, de frequentar nas discussões políticas, de votar, né? Então, é muito recente você ter presença de pessoas negras sequer competindo, né, nos cargos para o poder legislativo. Eu acho que esse ano, a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê já um movimento maior de pessoas negras se candidatando, concorrendo, né? Mas essas pessoas precisam ser enxergadas como potenciais, né? Realmente futuros prefeitos ou vereadores, enfim, nas próximas eleições, deputados, e para isso não é preciso não só que pessoas negras, ou mulheres, ou homens de LGBTs votem entre si, né, mas que pessoas brancas também ouçam as propostas desses candidatos e também votem, dê oportunidade para que mais pessoas negras, né, diferentes do padrão hegemônico que está aí, estejam no poder, para que a gente discuta políticas públicas para essas outras setores da sociedade, né, que estão aí desassistidos. Gouveia, poucos segundos para a sua avaliação e, na sequência, também os demais, porque o nosso tempo está apertado para as perguntas da audiência. O que eu acho que a gente tem aqui grandes oportunidades de mudar o futuro, fazendo-se se representar por aqueles candidatos que, de fato, representem os seus interesses. Uma escolha mal feita agora, ela vai permanecer por muito tempo e com consequências nefastas. Câmara Municipal vai ser reformulada agora, é uma grande oportunidade, votem corretamente. Miné, poucos segundos para a sua análise. É mais um aconselhamento, né? Sim. Ouvinte, é fundamental que você verifique o histórico do seu candidato, né? Como ele se comporta na sua propaganda política, tá? E se ele tenta a reeleição, se aquilo que ele prometeu, tá, ele cumpriu, né? Se a forma como ele se posiciona, né, na vida, né, é coerente com aquilo que ele pretende fazer. Então, é muito importante que você faça essa pergunta e que, a partir dali, escolha a melhor pessoa, o melhor partido, ou seja, aquilo que tem identidade com as suas convicções. Mas não perca de vista exatamente isso. Aquilo que se faz na própria vida é aquilo que se vai fazer na vida pública. Agora sim, nossas perguntas aqui, chegando a partir da audiência. Miné, já que você está com a palavra, eu começo com você. A Adriana Muniz com a gente no Instagram. Obrigado, Adriana. Em que medida o ativismo de algumas personalidades, como o ídolo do basquete, LeBron James, pode ter sido decisivo para as eleições? Bom, é óbvio que a figura do ídolo ela sempre influencia à medida em que o ídolo ele se faz como um paradigma de valores e de ideais. Agora, certamente cada um tem a sua maneira de pensar e seus valores. Então, independente daquilo que possa ser exemplificado, independente da recomendação, siga sempre a sua cabeça, siga sempre a sua forma de pensar, os seus pensamentos. Não se guie pelos outros. É muito importante que se faça pensar
com a cabeça dos outros, mas é mais importante que se identifique como você vive, quais são os seus valores. Gouveia, o Everton de Santos, não sei o que é D, enfim, Everton de Santos, pelo YouTube, ele pergunta: a politização da vacina pode efetivamente causar atrasos e mais mortes no Brasil? Então, eu acho que a gente tem algumas questões aí, até antes da politização, que é a própria disponibilidade de insumos. Se você fosse analisar o potencial de vacinação do Brasil, vai 210 milhões, 220 milhões de pessoas, não há estrutura logística suficiente para vacinar todos. Esse é o primeiro lugar. Isso, logística, eu falo, inclusive, a questão de cadeia de frio. Segundo, a própria parte de seringas e tubos e o que seria necessário. E terceiro, de fato, você tem que ter uma priorização. Quem são os mais vulneráveis, profissionais de saúde, ter um patamar de escolhas. E, por fim, quem já teve o Covid, na verdade, não precisa ser vacinado num primeiro momento. Ele tem uma imunização, ainda não se sabe por quanto tempo ela vai durar, mas ele tem. Então, tem aí vários critérios que deveriam ser obedecidos. Agora, é lamentável que tenha ido para o lado político. Acho que é uma questão de ciência, tem que ser vista como ciência e com evidência clínica de que a vacina é ou não é adequada e eficaz para aquela finalidade. Jaime do Jardim Bonfilholi. Seu Jaime, obrigado pelas perguntas aqui de sempre, diariamente com a gente no programa Gente que Fala. Rosana, a doutora Rosana, ele pergunta a sua avaliação sobre as pesquisas eleitorais divulgadas principalmente pela CNN e The New York Times, que mostravam repúdio eleitoral ao Trump. Bom, falar o repúdio eleitoral, enfim, acho que essas pesquisas demonstram o sentimento, né, da população que não está sendo contemplada pelo discurso dele, pelas políticas adotadas. Eu acho que a gente também ali vê um retrocesso em direitos humanos, né, em discutir, pelo menos, as políticas de direitos humanos, e que afeta diretamente latinos, como o Dr. Francisco falou, os negros, as mulheres. Eu acho que essa insatisfação, né, até devido ao momento de pandemia, uma crise econômica no país, eu acho que são motivos que levaram a esse repúdio dos cidadãos. E a Fernanda Mello, pelo Facebook, nossa audiência na rede social. Mário Sérgio, qual a sua posição sobre a mudança legislativa no órgão que legalizou a posse e o uso de pequenas quantidades de qualquer tipo de droga? Isso aconteceu no estado do Oregon, né? Está sendo divulgado. A eleição americana, ela não é numa eleição somente de escolha de candidatos, mas também há um plebiscito por vários temas. Eu penso que é uma decisão da população, mas que vai trazer grandes e diversos problemas posteriores. É preciso que haja uma base de saúde pública muito intensa para absorver as questões. Eu penso que é um passo extremamente arriscado. Não seria, na minha concepção, viável você descriminalizar a posse de substâncias psicoativas como LSD, como heroína e outras substâncias que a população do Oregon afirmou que sim. Vamos aguardar e acompanhar. Procurador Mário Sérgio, aproveitando a sua palavra, sua despedida em poucos segundos. É uma alegria estar aqui no Gente que Fala com o Mauro, com essa bancada de pessoas extremamente competentes e hábeis para discutir assuntos de toda a natureza. Meu muito obrigado. Até uma próxima. Doutora Rosana, sua despedida em poucos segundos. Também agradeço a oportunidade e a troca feita com todos os colegas aqui. Obrigada. Gouveia, a palavra final. Muito obrigado, Mauro e colegas. É sempre um prazer e espero ter contribuído de alguma forma. Procurador Miné. Está fechado seu microfone, procurador. Muito obrigado, Mauro, e a equipe da Rádio Trianon, por mais esse programa. É um programa sempre instrutivo e que a gente sempre sai muito feliz dele. Muito obrigado, minha gente, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, pela participação de vocês nessa edição de quinta-feira, em parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente o Dr. Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça, associado ao MPD, a advogada doutora Rosana Rufino, diretora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira,
também o Dr. Francisco Miné, procurador de Estado aposentado, e o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Aqui na nossa ficha técnica, na mesa de som, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon. A Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.